ouvir a voz do Salvador. Eu me lembro sempre das colheitas lá no interior do Mato Grosso do Sul, quando a gente participava das colheitas, aquele trabalhador foi lá, preparou terra, plantou, viveu toda a angústia de esperar a chuva, vem a chuva, não vem a chuva, e aí esperar o momento da colheita, e é feita a colheita, e quando fazia-se a colheita, normalmente parava para fazer uma festa. É a festa por um processo que começou, teve todas as suas dores e terminou, e agora vai se parar para fazer uma festa. Israel estava terminando a festa, era o seu período da reconstrução. Israel resolveu recomeçar. Israel passou muito tempo vivendo distante de Deus, vivia dentro do templo, fazia muito culto, fazia muita celebração, lia muito a Bíblia, adorava muito, mas vivia de um modo relaxado lá fora. Dentro do templo era muito certinho, fora do templo muito esculhambadinho. Eu estou falando de Israel, né, daquela época, que às vezes tinha essa mania de, no domingo ou lá no sábado, ser muito dedicado, mas do primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, viveu uma vida às vezes até absolutamente descomprometida com Deus. Viveu dessa maneira relaxada, adorando outros deuses, servindo outros deuses, mas no dia do culto estava lá arrumadinho, e Deus foi falando com ele: gente, dá não, gente, não dá não. De vez em quando Deus mandava um profeta e falava com ele: gente, vocês estão negligenciando, gente, vocês estão pecando. Aí Israel dividiu-se em dois, viveram dois reinos. O primeiro reino foi para o exílio no ano 700 e alguma coisa antes de Cristo. Depois o segundo reino foi no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo, também para o exílio. Israel praticamente acabou como nação, ficou só o povo ali, estava vivendo uma vida muito, muito acabada. Então Deus resolveu discipliná-los, eles foram levados para o exílio, e agora eles tinham que recomeçar, e eles tinham que reconstruir. Várias vezes na vida a gente precisa reconstruir, várias vezes na vida a gente precisa reconstruir, mas nós precisamos fazer reconstrução saudável, e é sobre isso que eu quero comentar hoje, sobre reconstrução saudável. O que é uma reconstrução? É fácil, eu posso reconstruir qualquer coisa, eu posso parar e reconstruir, refazer qualquer coisa, mas eu tenho que tomar cuidado para perceber se o que eu estou querendo reconstruir vale a pena ou não vale a pena. Eu preciso parar para avaliar a minha vida, e a proposta que nós temos feito aqui desde que começamos a meditar sobre Neemias eu preciso parar para avaliar a minha vida individual diante de Deus e pensar: tem alguma coisa que eu estou precisando refazer? E aí eu não estava propondo que a gente fizesse: eu vou reconstruir alguma coisa do meu trabalho, do meu curso. Não, nós estamos falando do meu trabalho, do meu curso ou de qualquer coisa em relação a Deus. Tem alguma coisa da minha vida que precisa ser reconstruída em relação a Deus? Tem alguma coisa da tua vida que você fala: cara, na hora que eu paro mesmo e presto atenção na minha vida, talvez a minha vida esteja igual aos muros de Jerusalém, os muros derrubados, tudo está quebrado, eu estou sem força espiritual. Depois, a outra proposta era que a gente pudesse parar e analisar a nossa família, para pensar assim: tem alguma coisa na nossa família que está precisando ser refeito? Se lá na minha casa continuar tudo do mesmo jeito, tá bom? Se os meus filhos forem criados do jeito que eu sou, tá bom? Se as minhas duas filhas desenvolverem família igual nós somos família lá em casa, tá bom? Lá na tua casa, tá bom? Você quer que o seu filho seja um cristão igual você?
Você quer que a sua esposa trate você igual você a trata? Você quer que o seu esposo, que o seu esposo te trate igual você o trata? Era a proposta de que a gente parasse e desse uma olhada na nossa casa. Às vezes a gente olha muito a casa, né, dos outros. Porque olhar na casa dos outros dói menos e dá uma sensação de prazer sádico, porque a gente sempre descobre alguma coisa que tem para ser feito na casa dos outros. Depois estávamos propondo da gente parar e olhar se tem alguma coisa para ser reconstruído na nossa vida eclesiástica. Eu, enquanto crente, eu, enquanto membro de igreja, eu, enquanto uma pessoa que atua na igreja, tem alguma coisa precisando ser reconstruída ou está tudo bem? Se a minha igreja estiver dependendo de mim enquanto cristão, que igreja ela vai ser amanhã? E quarto, nós estávamos propondo para a gente analisar um pouquinho a nossa vida enquanto cidadão. A cidade de Porto Velho precisa de alguma coisa que eu posso fazer, ou a única coisa que eu tenho a fazer é reclamar do prefeito e dos vereadores? Então, dentro dessa proposta, a gente estava parando para ver se eu preciso reconstruir alguma coisa ou não estou precisando. E aí nós estamos falando, toda reconstrução saudável, ela é uma reconstrução que agrada a Deus, que alegra a mim diante de Deus. Não pode ser alguma coisa que não agrada a Deus, não pode ser alguma coisa que não alegra a Deus. Se você olhar o livro de Neemias, no capítulo 1, a primeira cena que aparece é, ele estava lá na capital, lá no lugar do exílio do povo, e aí vem os parentes dele, vem o irmão dele com alguns parentes lá de Jerusalém, chegam lá e ele pergunta, e aí, como é que está Jerusalém? E o texto diz que eles falaram que Jerusalém estava derrubado, estava destruído, estava tudo muito ruim, o povo passava necessidade, e diz que quando aquele povo passava necessidade, e Neemias ouviu aquela história, o versículo 4 do capítulo 1 diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Quando Neemias parou para olhar a situação, a tristeza tomou conta do seu coração. O lamento foi o resultado natural daquela tristeza. Ele jejuou e chorou diante de Deus por alguns dias. Só precisa ser reconstruído aquilo que está causando dor. Mas a reconstrução precisa me levar a uma alegria diante de Deus. O texto que nós lemos hoje diz assim que naquele momento o coração deles estava dedicado, porque agora eles tinham reconstruído os muros da cidade, a autoestima da cidade tinha sido retomada, a cidade agora podia dizer que ela era autônoma. Então agora eles se voltam diante de Deus e diz assim no versículo 27, na dedicação, vamos ler juntos? 12, 27, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação, com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Olha, nós fizemos uma reconstrução, nós entendemos que aquilo precisava ser mudado, nós percebemos que erramos lá atrás. Neemias, quando orou lá, ele disse assim, Senhor, eu pequei, os meus pais pecaram, o nosso povo todo pecou. Ele reconheceu que aquela destruição que havia acontecido na cidade de Jerusalém era por causa do pecado deles. Ele fez todo um processo de volta à presença de Deus. Ele reconheceu o seu pecado e reconheceu o pecado do seu povo. Ele entendeu que não existe pecado individual, que o pecado dele é pecado do povo, é pecado dos seus pais. Eles foram lá, quando ele reconheceu o seu pecado, ele pediu ao Senhor que o abençoasse naquele propósito de reconstrução, porque ele não estaria reconstruindo algo para si, mas algo do propósito de Deus, e Deus havia prometido que o povo de Israel voltaria para Jerusalém.
ele pediu a bênção do Senhor, o Senhor abençoou, ele juntou o povo em nome do Senhor, ele fez toda a reconstrução em nome do Senhor, ele clamou o Senhor o tempo todo, os muros todos foram reconstruídos, a cidade estava pronta, e agora ele diz assim: agora nós vamos fazer a festa, porque nosso coração está alegre. Irmãos, reconstrução deve ser aquela reconstrução que gera alegria na nossa vida. Tem alguma coisa lá em casa que a gente precisa refazer? Tem alguma coisa na nossa vida espiritual que a gente precisa refazer? Tem alguma coisa na nossa prática enquanto cidadão que a gente precisa refazer? Tudo isso vai ser refeito se começar com um olhar para dentro de nós e entender: tem alguma coisa em mim que precisa ser refeito. Mas eu preciso ter a consciência que quando terminar de refazer essa obra, eu vou ter de apresentá-la diante do Senhor, porque se eu for refazer qualquer coisa que não pode ser apresentada diante do Senhor, não tem sentido. Então Neemias fala assim: vamos chamar todos os levitas, onde tiver levita. Levita era aquela tribo que fora consagrada a cuidar das coisas sagradas do Senhor. Então assim, onde tiver um levita, de todos os lugares sai buscando, em todo o país, onde tiver cidadezinha, a Bíblia, o texto diz que alguns deles foram se juntando em outros lugares, alguns cantores, aqueles que eram da tribo de Asaf, aquele povo que era especialista na música, foi chamado todo mundo e diz assim: vamos começar tudo. Gente, nós estamos recomeçando a nossa história. Nós não estamos recomeçando apenas os nossos muros, nós estamos recomeçando a nossa história. Nós negligenciamos a vida com Deus e a nossa proteção foi quebrada, nós nos arrebentamos. Agora estamos recomeçando a nossa história, e recomeçar a nossa história não é só refazer o muro, é tomar a consciência que somos pecadores, é pedir a bênção do Senhor, é nos propor reconstruir aquilo que o Senhor quer, é fazer a reconstrução no Senhor, e quando acabar a reconstrução, dizer: Senhor, nós estamos aqui agora para te glorificar com muita alegria, porque a alegria tomou conta do nosso coração, na certeza de que é algo do Senhor. Sabe o que é, irmãos, às vezes? O problema é que às vezes nós vamos perdendo de vista o Senhor. Nós vamos perdendo de vista o Senhor e vamos nos envolvendo com os nossos deusinhos construídos com as nossas próprias mãos, que é o nosso dinheiro, que é o nosso trabalho, que é o nosso tempo, que é aquilo que nós achamos que podemos fazer por nós mesmos. E depois a vida da gente vai sendo destruída aos pouquinhos, devagar, e às vezes não é nem a vida da gente só, é a vida de toda a nossa família, e às vezes não é a vida só da nossa família, é a vida das gerações posteriores que vão sofrer as consequências das besteiras que fazemos. E aí os muros são quebrados, a cidade fica desprotegida e nós ficamos com a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa descendência toda arrebentada, porque nós não tivemos a coragem de falar: Senhor, nós pecamos, os nossos pais pecaram e nós queremos recomeçar. Senhor, nós queremos recomeçar e queremos ter a certeza de que estamos fazendo aquilo que te agrada. Nós queremos ter a convicção de que estamos fazendo aquilo que alegra o teu nome. Nós estamos alegres. O texto, aliás, a palavra alegria vai aparecer várias vezes aqui, né? Lá embaixo no versículo de número 43, diz que naquele dia ofereceram grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Irmão, sabe o que é o convite? Se você tem chorado, se você tem lamentado, se você tem sofrido porque perdeu alguma coisa importante da tua vida, reconstrua. Para diante de Deus e reconhece: Senhor, não foi culpa de ninguém. Às vezes eu fico botando culpa nos outros, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu quero reconstruir, mas eu quero reconstruir no Senhor. Eu quero reconstruir no Senhor, porque ao final da reconstrução eu quero parar diante do Senhor e chamar tudo o que tem de sagrado para poder dizer: Senhor, nós estamos te oferecendo.
É poder parar, Kelly, numa formatura e falar: Senhor, eu paro agora e ofereço um culto de gratidão ao Senhor pela minha formatura. É poder parar e entender sim que a reconstrução foi alguma coisa que alegrou o meu coração, mas alegrou o meu coração diante do Senhor, porque o Senhor diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, toda reconstrução saudável, ela vai me levar a um processo de alegria diante de Deus. Mas, em segundo lugar, ela leva a um desejo de santidade. Esse desejo de santidade é alguma coisa, parece que contrário à natureza do homem, porque a natureza do homem deseja pecado, pelo menos a minha. A Bíblia diz que o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, porque o mal habita em mim. Mas o coração do filho também deseja a obediência, porque o Espírito Santo está no coração do crente. Então a gente para, tem hora e fica pensando: meu Deus, eu quero reconstruir, mas eu não posso reconstruir em pecado. Eu não vou reconstruir nada que pode no final terminar em alegria diante de Deus, se eu não reconstruir com santidade. Por isso a Bíblia diz que Neemias parou primeiro e reconheceu: Senhor, eu pequei, os meus pais pecaram, o meu povo pecou. Ele pediu perdão ao Senhor e se consagrou ao Senhor. Naquele dia, o texto diz que o sumo sacerdote, na hora que foram fazer aquele oferecimento, Neemias organizou assim, colocou Esdras na frente com um grupo de um lado do muro, ele foi com outro grupo do outro lado do muro, reuniu todos os cantores, lá na frente juntou todo mundo, mas a Bíblia diz que antes os sacerdotes pararam e purificaram, primeiro a si mesmos, depois eles purificaram os outros, e depois purificaram as coisas todas. Hoje nós estávamos estudando de manhã aqui com Moreira, que o sacerdote tinha que fazer isso, né? Primeiro ele ia lá, fazia um sacrifício por si, depois ele fazia um sacrifício pelas outras pessoas, e aí ele fazia um sacrifício purificando todas as coisas, porque Israel estava entendendo assim: olha, nós pecamos, por isso a gente se destruiu. Agora nós queremos oferecer uma gratidão a Deus, nós estamos com os corações muito alegres, nós estamos muito felizes, que bom, eu recomecei a minha vida diante de Deus, eu não recomecei em pecado como estava fazendo lá atrás, e agora eu quero oferecer a Deus, mas não posso oferecer a Deus em pecado, eu preciso estar com meu coração limpo. Meu irmão, nós estudamos outro dia aqui numa festa também, a festa do fermento, dos pães asmos, né? Israel, quando foi sair lá do Egito, ele teve que deixar todo o fermento lá, todo o fermento, era um símbolo de que ele não ia levar nada do Egito, então ele foi para frente e deixou todo o fermento, e uma vez por ano Israel fazia uma festa, nessa festa que era feita uma vez por ano, eles tinham que catar todos os fermentos que tinha na casa e jogar fora, e se alguém fosse pego com fermento dentro de casa, era morto, porque eles não podiam ter nada do tempo da escravidão. A Bíblia fica insistindo comigo, a Bíblia fica insistindo com você. Às vezes eu tenho medo, irmão, sabe de quê? Eu tenho medo de que isso não toque o meu coração. Eu tenho medo, literalmente medo, temor. Medo de que isso não toque o meu coração. E tenho medo que isso não toque o teu coração, porque você é meu irmão, minha irmã. Eu tenho medo que eu me acostume com o ambiente religioso, porque Israel se acostumou, e tenho medo que você se acostume com o ambiente religioso, porque a igreja se acostuma. E às vezes a gente vai fazendo as coisas sem ter o cuidado da purificação da nossa vida.
Se eu reconstruir alguma coisa que estava destruída lá atrás pelo meu pecado, eu não posso reconstruir algo se a minha vida continua sob pecado. E naquela época era preciso que fizesse todos aqueles sacrifícios, agora eu não preciso mais, eu preciso de um coração arrependido diante do altar do Senhor, para dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu não quero ficar pecando contra Ti. A Bíblia diz, nós lemos no começo, que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, eu tenho de pedir perdão pelos pecados cometidos, e todos nós cometemos pecados, mas eu tenho que tomar uma outra decisão: eu não posso continuar cometendo o mesmo pecado. Não significa que nunca mais eu vou cometer o pecado que já cometi, só significa que eu não quero viver naquele pecado, eu não quero ser escravo daquele pecado, eu não quero manter aquele pecado. Então eu quero oferecer alguma coisa para Deus, eu tenho que passar pelo processo de purificação, e o processo de purificação quem faz é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então, uma reconstrução saudável é uma reconstrução que me leva a ter alegria diante de Deus, e é uma reconstrução que me faz desejar lutar contra o pecado. Você tem algum pecado que tem te escravizado? Algum pecado que você fala assim: eu sei que isso é pecado, eu não quero continuar fazendo, mas não consigo deixar de fazer? Tem algum pecado que hoje você precisa parar diante do Senhor para dizer: Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, e em nome de Jesus eu quero pedir libertação, porque eu não quero reconstruir minha vida em pecado. Terceiro e último lugar, uma reconstrução saudável, ela me leva à presença de Deus para reconhecer quem Ele é. Todo o processo que começou naquele dia que Neemias parou lá na cidadela de Suzã. Todo o processo estava se fechando agora. Quando ele perguntou para o seu irmão Anani como é que estava Jerusalém, o seu irmão lhe falou, a Bíblia diz que ele vai passar aqueles dias ali na presença do Senhor, com seu coração profundamente dolorido, machucado, e na presença do Senhor: Senhor, Israel pecou contra o Senhor, nós pecamos contra o Senhor é que é a minha questão, Senhor. O Senhor que é a minha questão. Israel agora estava aprendendo quem era o Senhor. Ele falava de Deus. Israel sabia teoricamente quem era Deus, mas Israel não se relacionava com Deus. Agora eles estão vivendo um momento muito especial, e esse processo passa por esse momento de Neemias, o momento que Neemias para diante do Senhor. Já tinha voltado alguns deles, Zorobabel já tinha vindo, Esdras já tinha vindo, mas ele está passando por um momento especial dele. Eu e o meu Deus. Eu e o meu Deus. Existe um Deus com quem eu me relaciono, existe um Deus que me vê, existe um Deus que fala comigo, existe um Deus que é a causa de todas as coisas. Se a minha cidade foi destruída, se o meu povo foi destruído, foi resultado da minha negligência com Deus. Então, Senhor, eu estou aqui, diante do Senhor. Estou aqui diante do Senhor. Agora, a reconstrução é feita, tudo está pronto, é o reconhecimento de que foi Deus quem nos trouxe, foi Deus quem me ajudou, foi Deus quem moveu o coração do povo. O povo de Israel é povo de Deus, então nós precisamos parar, e não basta a gente fazer uma festa. Não basta a gente fazer uma festa, é preciso que a gente faça uma festa que seja consagrada a Deus. E o texto diz que eles rodaram por aqui, o outro grupo rodou por lá, se encontrou diante da casa, diante do templo, diante do local de adoração. E o texto diz que eles fizeram então naquele dia muitos sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara.
Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de muito longe. Vamos fazer festa, barulho, vamos fazer barulho, nós estamos alegres, é muita alegria, não é carnaval, carnaval é a festa da carne, essa não era a festa da carne, era a festa do Espírito. Era um povo que estava agora com seu coração humilhado, quebrantado, de alegria. Era um quebrantamento, sim, mas era um quebrantamento de temor, pelo reconhecimento de quem é Deus que estava lidando, foi Deus quem fizera tudo aquilo, e a Deus precisava ser dado toda a honra, toda a glória, e tudo aquilo precisava ser oferecido diante de Deus. Sabe, irmãos, se o que eu estou fazendo agora não pode ser oferecido diante de Deus. Desculpa, eu sei que não gostam dessa expressão, mas é a melhor expressão que eu acho para falar isso. Se aquilo que eu estou fazendo agora não pode ser oferecido diante de Deus, eu estou construindo uma desgraça. Se o que eu estou fazendo agora eu não puder chegar depois diante de Deus com alegria no meu coração, purificar isso no nome de Jesus, para chegar diante de Deus para dizer: Senhor, eu reconheço que isso foi do Senhor, eu reconheço que tem coisa na minha vida que está precisando ser refeito, Pai, e agora eu quero colocar diante do teu altar. Eu reconheço que há práticas na minha casa que não são saudáveis, Pai. Eu quero colocar agora diante do teu altar a mudança que nós estamos fazendo. Eu reconheço que o jeito que eu tenho de viver na minha igreja não é um jeito que eu possa oferecer diante do teu altar. Eu quero refazer agora, Senhor. Eu reconheço que a minha postura nessa cidade não é alguma coisa que pode ser colocada diante do teu altar. Então eu tenho que reconstruir, porque eu quero dizer: eu sou um cidadão do Senhor na cidade de Porto Velho. Aí, quando eu paro isso, eu tenho que parar para refletir: mas quem é Deus na minha vida? Quem é Deus para você? Irmãos, qual é a importância que Deus tem na sua vida? De verdade, na prática, quando a Bíblia fala, e você tem consciência de que isso aqui é a palavra de Deus, qual é o efeito que isso tem na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Um dia Jesus falou assim: o que os discípulos estão falando? O que as pessoas falam a meu respeito? E aí os discípulos falam assim: Senhor, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é algum desses profetas que estavam por vir. E aí Jesus fala: e vocês? O que é que vocês falam? Quem eu sou para você? Hoje eu vi uma história de dois amigos velhos, cearenses, em que um ajudou muito o outro, e aí ele falou: rapaz, eu faço qualquer coisa por ele. Estava fazendo alguma coisa pela família, e falou assim: o senhor faria qualquer coisa pela sua família? Ele falou: rapaz, se for preciso arrancar um pedaço de mim agora para isso aqui, eu deixo aqui. O que eu sou capaz de fazer por Jesus? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? O que você é capaz de abrir mão por causa de Jesus? O que você é capaz de fazer por causa de Jesus? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? Na minha vida? Olha, isso determina as nossas ações. Neemias estava dirigindo aquele povo para que aquele povo entendesse que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, e eu preciso pegar o que comecei, me purificar e apresentar diante de Deus para dizer: Senhor, aqui estão os muros da tua cidade, nós estamos alegres porque reconhecemos que foi o Senhor quem produziu essa alegria em nós.
Hoje, você tem alguma coisa para consagrar e oferecer ao Senhor hoje? Que você diz assim: Senhor, esse aspecto da minha vida eu sei que eu tenho mudado. Lá na minha casa a gente tem melhorado, sim, Senhor, nisso. A minha vida na igreja também está melhor, Senhor, eu tenho me dedicado um pouco mais. Eu sei que posso fazer mais, estou fazendo. Aqui na cidade, Senhor, eu tenho sido mais zeloso. Desde o papel que eu não jogo no chão até o modo que eu dirijo na cidade. Senhor, eu quero consagrar a minha vida, Senhor. Senhor, eu quero consagrar o meu relacionamento com a minha esposa ao Senhor, com as minhas filhas, com meus amigos, com meus vizinhos. Senhor, eu quero consagrar a minha vida para que seja um serviço ao Senhor. Ou você ainda está lá no começo, sentado, lamentando e chorando, porque os muros estão derrubados? Pior do que quem está lá no começo, sentado, lamentando porque os muros estão derrubados, são aqueles que acham que os muros não estão derrubados e está tudo arrebentado. Pior do que quem passou lá pelo exílio, é quem ainda vai passar. Porque vai passar quem não para reconhecer o seu estado diante de Deus, de reconhecer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. A minha questão é o Senhor, e eu estou agora terminando essa história consagrando diante do Senhor. Então, reconstrução saudável, irmão, ela produz alegria no Senhor, ela produz desejo de santidade ao Senhor, e ela produz reconhecimento de quem é o Senhor na nossa vida.